Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos levando este conteúdo a você que gosta de espiritualidade, gosta de se aprofundar em coisas de interioridade e também tem esse desejo pela vida dos santos. Isso é maravilhoso. Se você tem este mesmo desejo, se inscreva e participe todos os dias conosco. Vamos para o santo de hoje. Bom, a santa de hoje, Santa Isabel da Hungria, foi a segunda filha de André e Gertrudes. Ela nasceu em 1207 no castelo da Bratislava, ou seja, ela vai nascer em meio a esta nobreza. Ela é mesmo aparentada de muitas outras mulheres que pertenciam à realeza e se tornaram santas, foram canonizadas pela igreja. Assim você vai percebendo esta unidade entre todos os santos. Enfim, a sua mãe era irmã de Santa Edvige da Silésia, prima de primeiro grau de Santa Inês de Praga. E ainda não faltam outros parentes, como Santa Cunegunda, que é conhecida como Kinga, a Santa Margarida da Hungria e depois a Beata Iolanda da Polônia. São muitos nomes que compõem esta família. É como que um vai puxando o outro. Imagine você daqui a um tempo aonde você percebe que várias pessoas da sua família começam a fazer um caminho de santidade. E aí vai um cativando o outro e buscando valores que não passam. Bom, o nascimento de Isabel foi anunciado em uma noite de festa, vamos dizer assim, porque profetizou Hermano I, com as seguintes palavras: hoje vi uma estrela que se levanta na Hungria, que brilhará aqui nesta terra e depois no mundo inteiro, pois hoje nasceu na Hungria uma menina, uma pequenina, que será santa. Ela será a esposa do meu filho. Olha só, quando crescer e será também famosa no mundo inteiro. Então você percebe aí que já vinha uma profecia, essa profecia declarada pelo próprio pai, vamos dizer assim. A negociação depois foram surgindo em relação a este caminho, mas as coisas assim são tão conduzidas por Deus, porque há um encanto com essas palavras proféticas, que o conde Hermano foi pronunciando. E assim, o que ele fez? Ele enviou uma comitiva para a Hungria e foi lá acertar aquilo com o rei André II sobre o casamento de Isabel, com o seu filho mais velho, assim conhecido também como o infante Hermano. Mas imagine vocês que ela tinha apenas 4 anos de idade, quando ela despediu-se da Hungria e foi levada para a região para ser realmente ali tratada no berço de prata, ser acompanhada na grande escola e depois para se tornar futura rainha de toda a região. No entanto, a providência quis fazer outro destino. O então príncipe faleceu e aí veio que ela teve que se casar com um outro herdeiro. Ela foi prometida ao casamento a outro herdeiro chamado Príncipe Luís, segundo filho de Hermano I. Desta forma, começava a sua história, os seus encantos e aquilo que Deus iria promover. O seu casamento, ela tinha apenas 7 anos. Luís também não era muito mais velho, tinha o dobro da idade, mas não eram muitos anos, afinal de contas ele estava ali com 14 anos e recebe então ela como esposa para levarem este caminho. As coisas eram conduzidas muito cedo, a fim de que pudessem, de certa forma, manter a integridade, as virtudes e, sobretudo, começassem um caminho da qual eles pudessem ter esta clareza do reinado que precisavam levar e daquilo que precisavam ser conduzidos. Anos depois, em 1217, o conde Luís assumiu a coroa e quando se casou ali com Isabel, em meio a todas aquilo que são as grandes festas, tiveram 3 filhos, os dois. Tudo aquilo para a honra, para a glória do Senhor. Imagine que este casamento concretamente vai se realizar mais tarde, afinal de contas eram muito pequenos. No entanto, com todas essas profecias declaradas sobre Isabel, mais tarde a sua delicadeza, as suas virtudes,
não demoraram muito a causarem ciúmes por parte da sogra, que chama a duquesa Sofia. Assim, foram muitas as dificuldades enfrentadas por ela diante daquilo que era a sua sogra, diante dos caminhos que muitas vezes ela implicava com Isabel. De um outro lado, Luís se tornou depois um homem sábio, corajoso e justo, e partilhava, sobretudo com Isabel, as intenções de zelarem pelo bem-estar de todo o povo, né? E eram realmente forjados ali, construídos, né, uma vida e um reinado sobre aquilo que eram os alicerces cristãos. A religiosidade alemã foi fortemente depois influenciada pela espiritualidade dos freios franciscanos, cuja ordem surgiu naquela época e que Isabel também como fala assim, se identificou muito, né? Ela admirava esse exemplo de Clara, de Francisco. Assim, a princípio Isabel, ela quis viver dentro ali do próprio reinado essa dimensão da pobreza de uma forma voluntária e uma forma realmente assim, vamos dizer, radical perante o seu estado de vida e a importância que ela tinha. Contudo, ela foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, que pediu para que ela vivesse as virtudes dentro do seu estado. Assim, de acordo com as suas virtudes de doçura, de abnegação, fortemente assim enlaçadas, envolvidas por essa experiência de amor a Deus e aos pobres, né, foram causas para ela depois, não só de o desejo da vida de pobreza, que ela, entre aspas, não conseguiu viver, mas depois de ter aquela aspiração de ir ao encontro, né, daqueles que tanto precisavam. Assim ela encontrava com muitos desses pequeninos, desses pobres e também de muitas pessoas com situações realmente de sofrimento grandes. Bom, ela teve sua virtude comprovada como uma serva admirável de muitos milagres, né, e prodígios que aconteciam também nessas relações. E como eu disse, né, as suas dificuldades cresceram em relação à sua sogra, que começou a tramar contra elas de tal forma que os parentes ali deles se colocavam muitas vezes, né, em oposição a ela, né? Pediam que o próprio esposo pudesse rejeitá-la, que pudesse tomar um outro caminho que não era aquele que eles estavam percorrendo, mas pelo contrário, ele cada vez mais sentia uma admiração, né, pela sua esposa, o seu zelo, caminhava sempre assim para buscar essa vida de radicalidade ainda maior. E aí aconteceu um fato, ela pegou uma pessoa leprosa, levou para casa, o pessoal da corte começou a criar aquele rebuliço, né? E aí Luís foi lá para esclarecer as coisas, porque ele estava irritado, mas quando chegou lá, vendo o cuidado da sua esposa para com ele, ele percebeu naquele leproso Cristo crucificado, um olhar do pobre para com ele. Assim, aquilo que parecia ser um desastre, que poderia causar a divisão ali entre eles, foi um momento de encontro com Deus, um momento de muita luz para aquilo que seriam os passos daquele casal que era chamado de forma especial também a dedicar-se e a cuidar-se dos pobres. Uma outra situação foi que ela, nessas saídas missionárias dela de cuidar dos pobres, daqueles que mais precisavam, acabou que ficou realmente suja, né? Ela estava com eles, então acabava se impregnando de tudo isso e logo foram dizer, né, para o rei como ela estava, que ela estava como se fosse enlouquecida. Bom, e aí havia uma festa, um banquete, e todos ficavam preocupados, afinal de contas, como que ela iria aparecer, qual seria a condição da rainha. E aí muitos ali começaram a especular das situações. Contudo, Isabel ela prometeu ao marido que iria se apresentar, né, com todo o esplendor de sua função, de sua educação, de sua afabilidade, né, como mulher e como, sobretudo, como rainha também. Assim, ela que parecia já não ter mais roupas, afinal de contas, tinha doado quase tudo aos pobres, ou tinha vendido para doar recursos aos pobres, ela apareceu de repente na festa, ao contrário do que todos esperavam, realmente encantadora, de uma beleza e de um esplendor muito grande. Ela se apresentou ali diante do trono, da sala ali do marido, e a corte e os visitantes ficaram espantados com a sua beleza, com o seu vestido digno de uma rainha.
É como se falasse realmente, né, que muito mais do que aquilo que estava fora, havia uma beleza naquela mulher que era interior. E aquela beleza interior, quando se encontrava com aquela beleza exterior, era um encanto que cativou a todos, né? Assim ficaram encantados, não só o rei, mas toda a corte. E este relacionamento só crescia, você percebia em santidade, porque Luís começou também a buscar essa dimensão de ajudar os mais pobres. Várias vezes eram vistos, né, passando horas ajoelhados, um do lado do outro, né, de mãos dadas e rezando, né? Tamanho era o amor e a dedicação entre eles, que também era retratada, era vivida ali com Deus, né? Ou seja, muitas pessoas viram também com certos ciúmes este casamento, este relacionamento, e também se colocaram, mais uma vez, todos aqueles parentes, todas aquelas relações que olhavam para tudo aquilo e viam algo que para eles era um estranho, que eles não conseguiam contemplar a beleza que estava diante deles. Mais tarde, infelizmente, houve todo aquele processo das cruzadas e o seu esposo Luís veio a falecer, que foi pego justamente pela peste. Isso foi uma notícia devastadora assim para Isabel, mas logo ela buscou esta ajuda em Deus. É lógico que os parentes, vendo aquela situação, se aproveitaram, tiraram dela o poder e colocaram ela para fora daquele reinado. Bom, se não fosse realmente a ajuda da sua tia Matilde, que nós conhecemos, uma grande santa, e que era abadesa do convento de Cista, muitas situações piores teria acontecido a Isabel, que foi realmente colocada para fora, e ainda a sua sogra proibiu que alguém fizesse qualquer tipo de ajuda. E é lógico, o povo que amava ela não queria correr o risco de ficar sem a proteção daqueles que eram agora os governantes daquele lugar. Ainda houve por parte de um dos seus tios, que era bispo, um convite para que ela pudesse se casar, mas ela realmente não quis. Ela queria realmente dedicar-se agora à vida religiosa. Por isso ela deu um passo que muito difícil, ela deixou a confiança dos parentes, a educação dos seus 3 filhos, né, que são o Hermano, a Sofia e Gertrudes, e tomou o hábito realmente da ordem terceira dos franciscanos, né, e assim, junto com as suas 2 damas, né, de companhia, Judite e Ezetrude, ela começa este caminho dentro daquilo que é a ordem franciscana. E foi mais tarde que as coisas começaram a mudar para Santa Isabel, porque aqueles parentes, alguns deles indo para a guerra, acabaram sofrendo derrotas e também alguns que estavam do lado do antigo rei começaram a cobrar mudanças. Essas mudanças chegaram a tal ponto, essa cobrança, que realmente esses parentes acabaram procurando Isabel e pedindo a ela perdão. Além disso, havia ainda, por um outro lado, uma cobrança feita do Papa para que forçasse Henrique, que era então o atual rei, a devolver a coroa e a fortuna à sua cunhada, sob a pena de excomunhão, que era muito grave, né, já naquela época. E por isso ela foi orientada depois, mais tarde, pelo seu mestre Conrado, para aceitar a fortuna e assim poder ajudar tantas outras pessoas através daqueles recursos. Mais tarde ela também vai cativando, vai instruindo para que seu filho, o Hermano, possa se tornar então o futuro rei. Assim há todo um caminho a ser percorrido. Ela no convento recebe a fortuna, a sua família, aquele cuidado com seu filho que depois, com o retorno, né, aos seus direitos, passa a ser o futuro rei daquela região. Enfim, depois vieram as provações, aquele que era seu diretor espiritual colocou ela em situações difíceis, chegou até a agredi-la fisicamente, né, como se quisesse colocá-la sobre um regime de disciplina e de obediência, retirou de perto dela aquelas 2 amigas que tinham entrado com ela, colocou outras 2 pessoas que fizeram muitas vezes, né, afrontas, né, agrediram verbalmente ela. Enfim, ela aceitou tudo com uma abnegação, com esse espírito mesmo de pobreza. Mais tarde, toda essa situação se reverte, ela tem ali o apoio de um novo diretor, novas circunstâncias vão aparecendo na vida dela e ela vai se entregando, né,
mais ainda esta vida de simplicidade, de amor a Cristo, e vai se percebendo em volta dela acontecendo inúmeros milagres. Dias antes da sua morte, ela tem uma visão com Nossa Senhora que se apresenta a ela cercada de anjos e promete-lhe o céu. Esta visão causou a ela uma alegria tão grande, que envolveu o coração. Ela falece na noite do dia 19 de novembro de 1231, com apenas 24 anos. Imagine toda essa história e ela morre apenas com 24 anos, lembrando que toda essa relação começa aos seus 4 anos. Foi assim sepultado com grandes honras e o seu túmulo também é palco de grandes milagres realizados por sua intercessão. Mais tarde ela vai ser canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235. Também o seu marido Luís e depois a sua filha Gertrudes também seriam levados também às honras dos altares. Que bonito! Mais e mais se acrescentam ao número desta família nos altares da igreja. Quanta graça! Pedimos sobre este olhar de uma mulher dedicada, simples, pobre, que sempre levou a sua família a esta santidade e que não reagiu diante das situações de agressões, mas buscou a Cristo e a Cristo crucificado. Pedimos a ela a intercessão, ela possa nos ajudar neste caminho de santidade. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.